acontece com a pensão e o Covid-19? Estamos num país que vem de uma crise 2008, 2009, 2010. Na verdade, o Brasil não passou por esta crise econômica. Desde esta época, estamos todos os brasileiros andando como uma tartaruga para poder sobreviver a esta crise. Em 2014, houve outra crise que nos pegou novamente, sem ao menos ter sido curados da crise de 2008 e 2009. E por fim, a crise da saúde do Covid-19, desencadeando, por consequência, a uma crise econômica que os economistas não sabem que rumo chegará. Face a isso, o governo federal soltou algumas normas conhecidas como medida provisória para que preservasse o emprego e a renda e, em contrapartida, conseguisse, no pós-crise, no pós-Covid, salvar a economia, que está em colapso. Então, vivemos hoje num colapso da saúde, no colapso econômico, sem contar em um colapso político, que eu não vou adentrar ao caso. Alguns clientes têm me procurado desde o início da quarentena, que se deu em março, salvo me engano, após o dia 22 ou 20 de março, que foi procurado pela empresa e entrou dentro do programa das famosas MP. Alguns tiveram férias antecipadas para o recebimento posterior ao 5º dia útil após a comunicação das férias, que se deu não como era antigamente, em 30 dias, mas em 48 horas. E o terço constitucional, aquele acréscimo recebido a título de 1/3 das férias, só vai ser pago no final do ano, junto com o 13º, ou até o final do ano, a critério do empregador e não do empregado. Tivemos já uma mudança nas leis trabalhistas, porque as férias ficou a cargo de resolver quando tirar e quando gozar, ou se vai vender, tudo a critério do empregador, quando na CLT isso cabe ao empregado. Então, os funcionários que entraram em férias não tiveram as férias recebidas imediatamente ao seu comunicado. Ponto. Por outro lado, algumas empresas também ainda não pagaram os dias trabalhados no dia 5 de abril. E como pagar a pensão ao meu filho se eu não recebi? Outros tiveram um contrato de trabalho suspenso, então eles não estão trabalhando. No entanto, não foram dispensados. Estão recebendo do governo um benefício emergencial, BEPER, equivalente a 100% do valor recebido a título de desemprego no caso de uma dispensa sem justa causa. E, do outro lado, temos as empresas, que algumas, por decretos governamentais do Estado, do prefeito, estão de portas fechadas, tipo restaurantes, bares,
salões de festas, discotecas e muitas outras áreas empresariais que só estão podendo funcionar em delivery. Muitos funcionários foram afetados por essas mudanças devido à quarentena que veio junto com a crise Covid da saúde, porque é proibido por lei aglomerações. E vamos lá. Então, você tem uma sentença judicial ou um acordo judicial ou ainda um acordo extrajudicial levado à homologação para o juiz que determinou que o pai ou a mãe, aqui no meu vídeo eu vou sempre usar o pai pagando a pensão e a mãe recebendo em favor do filho, mas o inverso também acontece e não é raro, ok? O pai deveria pagar pensão alimentícia em um percentual que não é fixo para todos, equivalente em média, porque é uma média aquilo que eu vou dizer aqui, não é uma regra, de 15% a 33% da sua renda, incluindo 13º salário, férias, terço constitucional, prêmios, abonos, e todos os requisitos de insalubridade, adicional noturno, etc. Em alguns acordos, isto pode ser retirado da pensão alimentícia, mas vai a cargo das partes acordarem a inclusão ou a exclusão. A regra é que o fundo de garantia geralmente não entra para cálculo de pensão alimentícia. Isto tudo, o pai deveria pagar ao filho no caso de um emprego com vínculo empregatício. O que é isso? Carteira assinada. Ainda, na maior parte dos acordos e sentenças, fica também estipulado o valor que o pai deverá pagar ao filho a título alimentar no caso de desemprego, quando não está empregado com a carteira assinada. E uma terceira hipótese ainda é no caso de um emprego autônomo ou emprego informal, que acho que boa parte dos brasileiros hoje possui um emprego informal. O emprego informal ou autônomo não é possível saber qual é a renda do alimentado, do alimentante que vai pagar a pensão. Então, o percentual, neste caso, ele é com base no valor do salário mínimo nacional. Eu vou dizer aqui o que se tem usado nos tribunais, não sendo regra, mas para uma base de cálculo da nossa apresentação. Geralmente, no caso de desemprego, quando o pai que vai pagar os alimentos ao filho não tem nenhum vínculo empregatício, está desempregado, sem qualquer renda, o juiz, entendendo que o menor precisa se alimentar, o menor precisa comer. Não tem jeito, mesmo que o pai esteja desempregado. Ele estipula um percentual mínimo de 30% a 50% do salário mínimo. Então, todo mês, o pai desempregado deverá contribuir com ajuda no alimento do filho num valor equivalente a 30% até 50% do salário mínimo, variando caso a caso, podendo esse percentual ser 33%, 40%, 45% ou até mais de 50%.
E a terceira hipótese a gente fica com os autônomos, que são os empresários, aqueles que possuem empresa, CNPJ, MEI. Na qualidade de autônomo, eles não são desempregados. Eles possuem um prolabore. Então, este alimento também é fixado com base no valor do salário mínimo, podendo ser 50% do salário mínimo, um salário mínimo completo, 2, 3, 4, 5. Eu já vi caso, inclusive, de até 10 salários mínimos, porque, como eu disse no início do meu vídeo, os alimentos, eles são estipulados de acordo com a possibilidade do pagante e a necessidade do receptor. Se o pai recebe o equivalente a 10 mil reais, ele pagará um valor equivalente a isso. Se o pai recebe 1.000 reais, é óbvio que o valor da pensão vai ser menor. Então, eu não tenho como trabalhar com uma regra e dizer que no direito brasileiro há uma regra, como nós ouvimos dizer por aí, quando um cliente entra em nosso escritório, mas a lei diz que tem que pagar 33% do salário. Não funciona assim. É necessário, num processo de alimentos, para estipular o valor pago, que prove o que justifica o pagamento de uma pensão tão alta. No que a criança vai usar o valor tão alto de pensão alimentícia. Então, vou dar um exemplo de um jogador de futebol fictício que recebe 30 mil reais por mês e tem um filho de 2 anos. Se eu fosse trabalhar com o valor de 30% a título alimentar, digamos que 30% de 30 mil, essa criança receberia a título alimentar o valor de 9 mil reais. E vamos e convenhamos, uma criança de 2 anos de idade não gasta 9 mil reais. Outro fator que também é levado em consideração para a estipulação do percentual e do valor pago a título de alimentos é que o sustento da criança não é obrigação unicamente do pai ou unicamente da mãe. Não tem uma exclusividade. Tanto o pai quanto a mãe, ambos os genitores, possuem obrigações legais de sustento do filho em proporções iguais, levando em consideração o salário de cada um. Porque se o pai ganha 10 mil reais e a mãe ganha 1.000, eu não tenho como fazer um equilíbrio que a mãe e o pai gastarão cada um 500 reais para ajudar no sustento do filho, mesmo porque o salário do pai é bem maior. Então, é óbvio que o pai, na qualidade de um emprego melhor, uma renda maior, ele vai contribuir no sustento do seu filho com um valor maior. E a mãe ficará com os encargos menores. Isso é ponto pacífico, é precedente e não dá para fugir dessa regra, ok? Então, com o Covid-19, muitas empresas fecharam, pararam suas atividades, outras afastaram os funcionários e agora, como pagar os alimentos? Infelizmente, eu digo isso infelizmente, mas até que podemos estar felizes por isso. Durante todos estes anos, nós não tivemos no Brasil algo como uma calamidade ou um estado de greve, ou ainda qualquer título de risco que nos trouxesse a legislar
sobre caso fortuito e força maior, que é o que vivemos hoje, ok? A legislação brasileira, diferente da italiana, da alemã, ela nunca passou por um período em que havia necessidade de se ter em paralelo uma lei que garantisse ao cidadão brasileiro uma diferenciação em períodos de força maior ou crise como a que estamos vivendo hoje, chamada pandemia. Então, se a sua pensão venceu no dia 10 de maio e você não conseguiu pagar, ou porque você não recebeu o salário do dia 5, porque a empresa está de portas fechadas devido aos decretos federais, municipais e estaduais, ou porque o seu patrão simplesmente disse que não tinha dinheiro para pagar o seu salário e pediu para parcelar, ou você está afastado, aguardando o recebimento do benefício, o BEPER, ou ainda na qualidade de autônomo informal, você está aguardando a aprovação da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial de R$600. Nós já passamos pela pensão que venceu no dia 10 de março e já passamos pela pensão que venceu no dia 10 de abril. No dia 10 de abril, você também não tinha qualquer valor monetário para pagar. E me pergunta, doutora, estou muito preocupado, porque não tenho como pagar a pensão do meu filho. A mãe não para de me cobrar, a mãe não para de me ligar. O que eu faço? Olha, se na legislação eu não tenho uma saída para te dar, porque a lei é bem clara, tá? No artigo 528 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, junto com o artigo 1699 do Código Civil, acompanhado pela súmula 309 do STJ, no caso de 3 pensões vencidas, a exequente, que é a criança, representado por sua genitora, pode mover um processo contra o executado, que é aquele que tinha o dever de pagar os alimentos, e pedir prisão civil. Então, você vai ser processado para pagar o valor que você está devendo dentro de 3 dias, sob pena de uma prisão civil. Isso é o que a lei nos traz, porque não temos uma mudança no caso de catástrofe, ok? Tá, e eu espero a mãe entrar com o processo, eu espero chegar uma intimação do oficial de justiça. Bom, sabemos também que o Poder Judiciário também está de portas fechadas, trabalhando por trabalho teleremoto. Os juízes estão trabalhando dentro de suas residências, atuando nos processos. É óbvio que isso vai demorar um pouco. Porém, a partir do momento que a mãe da criança der uma entrada numa ação de cobrança de alimentos, você não vai ser obrigado, para não ser preso, a pagar apenas esses 3 meses. Porque dentro de uma ação de alimentos, todas as pensões vencidas 3 meses antes do início da ação, e as prestações vincendas após a propositura da ação até a data do pagamento estarão computadas nesta ação. Não sabemos quando que você será citado da ação para pagar em 3 dias, podendo ser daqui 12 meses, onde você terá que pagar à vista o equivalente a 12 parcelas
com a correção monetária, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à vista. Devo correr esse risco? Não. Obviamente que não. Então é por isso que eu estou hoje aqui, para explicar para você o que você deve fazer. Tanto você, funcionário, desempregado ou afastado da empresa, que está recebendo qualquer tipo de benefício do governo, ou até mesmo para o empresário que paga pensão alimentícia com base no salário mínimo. Ok? Existe duas possibilidades. Eu vou começar com aquela que eu acho que seria mais rentável, tanto para o exequente, que é quem recebe essa pensão, quanto para o executado, que é aquele que paga. Você conversar com a mãe do seu filho e tentar um acordo amigável, explicando que, devido à crise do Covid, que a sua renda foi diminuída, que a sua empresa foi fechada, que você não está mais trabalhando na parte de bares, baladas, que a única renda que você está recebendo hoje seria do delivery, que é a única possibilidade que você pode trabalhar num restaurante, em um bar, porque o decreto não permite aglomerações, que as pessoas fiquem dentro do estabelecimento comercial. É dizer, explicar e mostrar para ela, talvez até em números, o tão quanto que o fator de ter que trabalhar apenas como delivery diminuiu o seu poder aquisitivo. E ao invés de pagar, por exemplo, 4 salários mínimos a título de pensão a 2 filhas, diminuir para 1. Bom, temos a possibilidade da parte contrária entender tudo isso, ou a possibilidade da parte contrária dizer que não concorda com o valor dessa redução e que quer receber os 4 salários mínimos a título de alimentos e ainda fazer uma ameaça para você e dizer: se você não pagar, eu vou te prender. Ok? Se isso acontecer, a outra possibilidade é a ação judicial, que você deve entrar imediatamente junto ao judiciário, pedindo a revisão destes alimentos, para que o juiz, por intermédio de uma liminar e antecipação de tutela, abaixe o valor e o percentual destes alimentos imediatamente, sem que haja uma audiência, uma instrução ou um julgamento. No entanto, para que você obtenha êxito nesta ação, porque a parte contrária está irredutível e quer receber os 4 salários mínimos, é muito importante que você junte documentos que comprovem. Preste atenção. Tem que comprovar. Não adianta você procurar um advogado, contar a história para ele colocar no papel, fazer a petição inicial toda bonitinha lá, com todas as regrinhas de acordo com o Código de Processo Civil, nexo, causal, partes, direito e pedidos. Se você não conseguir trazer ao juiz documentos probatórios daquilo que você está contando para ele. Por exemplo, se eu ir num advogado e falar assim: olha, doutor,
eu preciso reduzir o pagamento da pensão alimentícia de 4 salários mínimos para 1 salário mínimo, porque a minha empresa não pode trabalhar. Ela está fechada, todos os meus funcionários foram afastados pelas MPs do governo e eu não tenho como honrar esse compromisso que venho honrando há 5 anos. Tá. Então você vai ter que provar. Bom, primeiro você vai ter que juntar lá extratos bancários da sua conta. Infelizmente, não tem problema você abrir. Você tem que provar qual é o ramo de atividade da sua empresa. Você tem que juntar os decretos federais, municipais e estaduais que proibiram a continuidade da sua empresa. Você tem que juntar pelo menos os 3 últimos impostos de renda e as suas contas mensais, no mínimo as 3 últimas, antes da pandemia e as posteriores após a pandemia. Água, luz, telefone, encargo social, INSS, FGTS, pagamentos de fornecedores, pagamentos de salários e mais ainda, as suas contas pessoais você também deve apresentar. Porque, além de manter o seu filho, você também tem que se manter. Então, você vai juntar também. Se você paga aluguel da sua casa, você vai juntar o contrato de locação, os últimos recibos do contrato de locação. Pré-crise, pós-crise, Covid. Se você estiver com um aluguel atrasado, você vai demonstrar através de um documento assinado pelo proprietário que o seu aluguel, ou pela imobiliária, quantos meses o seu aluguel está atrasado. Se você tiver protestos, tanto no seu CPF quanto no seu CNPJ, você também junta documentos comprobatórios da negativação do seu CPF e do seu CNPJ. Abra para o juiz, porque no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo existe um local onde você poderá juntar estes documentos de uma forma sigilosa. E processos de pensão alimentícia correm em segredo de justiça. Não é um processo que fica aberto para quem quiser ler. Não tenha medo, porque se você tiver medo de abrir a sua vida financeira para o juiz no momento que você precisa que ele diminua os alimentos que você paga de 4 salários mínimos para 1, você não vai conseguir um desfecho e um deferimento dessa liminar que autorizará imediatamente a redução do seu pagamento de alimentos. Então, o segredo para você diminuir os alimentos são as provas que você vai trazer para o juiz, provando que a sua capacidade e a probabilidade de pagar os alimentos no momento atual sofreram algumas alterações, tanto de condições financeiras quanto de condições pessoais e, em consequência disso, o indeferimento do pedido liminar para reduzir o valor dessa pensão acarretará futuramente em uma prisão civil. Então, abra, mesmo que você ache que o documento que você tem é algo simples, mas se ele prova, presta atenção, hein? Ele prova a modificação da sua situação socioeconômica, ele tem que ser juntado no processo para que o juiz possa analisar o seu pedido.
Nós, advogados, que estamos sempre trabalhando com estes tipos de ações de redução de alimentos, verificamos que muito dificilmente obtemos uma liminar deferida nesse caso. Na maior parte dos processos, os juízes esperam a instrução, a oitiva, que a outra parte conteste antes de reduzir os alimentos. Eles estão preferindo primeiro verificar quem fala a verdade e não dão procedimento ao pedido da antecipação e, por consequência, eles negam a tutela e a liminar. Então, o que temos visto no pré-pandemia é isso. Raramente o juiz abaixa os alimentos apenas com base em um pedido de liminar e antecipação de tutela. Porém, hoje estamos em uma situação muito diferente, aonde não é uma pessoa que está passando por estas dificuldades. Na maior parte, podemos dizer que 99% dos brasileiros estão passando pela mesma situação. E todos um conjunto de pessoas que residem no país, devido aos decretos governamentais, sejam estaduais ou municipais, sofreram de alguma forma uma redução na sua situação econômica. Raramente você vai encontrar alguém que está na mesma situação que estava no ano passado, há um ano atrás. Então, o juiz está analisando cada caso diferentemente e com mais cautela. E desde que todas as provas que você juntou nos processos colaborarem para o que está escrito pelo advogado e você conseguir convencer, porque o poder de convencimento, ele está dentro da prova. Então, você precisa convencer o juiz que aquilo que você está pedindo a ele é extremamente necessário para que ele possa reduzir a pensão alimentícia por meio de uma liminar, face a um acordo que não foi possível pela parte contrária não concordar. Porque sabemos também que dentro do ramo de família existem aquelas picuinhas e nem sempre os acordos são feitos porque as partes se acham no bem de lavar roupa suja ao invés de pensar na criança, no filho, que é a questão, o pagamento dos alimentos. Enquanto o ser humano for egoísta e não conseguir separar a parte marido e mulher e filho, teremos este problema no direito de família, ok? Segunda ideia. Se você tem uma boa relação com a mãe da criança, que é quem recebe a pensão alimentícia em nome do menor, ela concorda em abaixar os alimentos, não faça isso de forma verbal. Por favor, faça um documento por escrito.
detalhado quanto tempo essa pensão terá o valor reduzido, qual será o valor reduzido, como será pago, e ainda não deixa de estipular neste acordo por escrito que o valor remanescente daquelas pensões que ficaram para trás, se você tinha que pagar 4 salários mínimos, está pagando 1, então a gente tem um desequilíbrio. 3 salários mínimos aí ficou em haver. E como que vai ser pago estes 3 salários mínimos? Ou esta dívida será perdoada e a mãe, através deste acordo, dará uma quitação, dizendo que no futuro, pós-pandemia, pós-calamidade pública, não precisa efetuar o pagamento destes valores, tipo um perdão da dívida, ou que estes valores, que seriam os 3 salários mínimos, serão recebidos posteriormente. E como que este valor vai ser pago? Será pago à vista? Parcelado? Em quantas vezes? E você também tem que lembrar que em conjunto com o valor da diferença destes 3 salários mínimos, você continuará no pós-crise Covid tendo que pagar os 4 salários mínimos. Então, antes de fazer um acordo, você tem que saber direito o que você vai colocar no papel. E verbalmente fica inviável depois, no caso de um descumprimento do acordo, cobrar esta pensão, cobrar este resíduo. Não tem como você entrar com uma ação de execução com um acordo verbal, diferente do que acontece se o acordo for por escrito. Outra dica: você conseguiu este acordo amigável, por favor, não guarde dentro da gaveta, porque pensão alimentícia é um processo que exige legalmente a presença do Ministério Público, o MP. O Ministério Público, ele é fiscalizador e ele atua em favor do menor. Em todos os processos que tiver menores, é obrigatório a atuação do representante do Ministério Público. Então, você fez um acordo por escrito, estipulou direitinho quanto que vai ficar, como vai ser pago, se vai dar perdão da dívida, se a dívida vai ser paga posteriormente, quanto que vai ser pago por mês, se vai ter juros, se não vai, se o valor vai ficar fixo, se não vai. Após, você deve, tá? Eu falo isso para você que você deve, para poder depois ficar fácil da pessoa cobrar se a outra parte não cumprir. Homologar este acordo. Homologar este acordo em juízo. Como fazer isso hoje? Porque estamos na pandemia, o fórum está fechado. Pessoal, o fórum está de portas fechadas. Os prazos processuais retornam eles retornam a contar dia 4, semana que vem. E o Sejusc, o Centro de Conflitos e Mediações, tanto da área trabalhista quanto da área civil, então tanto do TJ, Tribunal de Justiça, quanto do TRT, Tribunal de Trabalho, no caso de acordos, está funcionando normalmente por teletrabalho, havendo inclusive audiências telepresenciais. Então, com fé, não faça uma coisa que vá prejudicá-lo no futuro.
sairá mais caro para você. Você pagará 2 vezes. Então, o meu conselho para você é, de qualquer forma, se não houver um acordo, procure imediatamente um advogado para orientá-lo do que você deve fazer. E se você tiver uma boa relação com a mãe da criança, procure um advogado que vá elaborar este acordo com todas as cláusulas necessárias para não prejudicar nem o alimentado e nem o alimentante, ok? E leve este acordo para homologação ao Poder Judicial. E lembro também que, fora os processos alimentícios das pensões que não estão sendo pagas no período Covid, temos também alguns acordos que foram elaborados lá atrás de alimentos que não foram pagos e levados ao Poder Judiciário, ficaram de ser pagos em conjunto com os alimentos. Se hoje aquele que está pagando não está tendo condições de pagar os alimentos do mês, como fica o acordo que teria que ser pago em conjunto com o alimento mensal? Você está em 2 lados, certo? Ou você cumpre o acordo e paga o acordo, porque ele foi feito antes do Covid, ou você paga a pensão do mês e fica devendo o acordo. Mas e aí, doutora? O que eu faço? Cada acordo de pensões não pagas, estou falando dos acordos elaborados no pré-Covid, antes da crise, antes da pandemia. No bojo dos acordos são estipulados multas, correções monetárias e o que aconteceria no caso de descumprimento. Geralmente, o que se vê é que todas as parcelas vincendas se tornam vencidas. E há casos ainda que prevê que a prisão civil pode ser decretada imediatamente. Então, leve o acordo que você tem, se é que existe, antes da crise da pandemia, para que o advogado que vá resolver o seu problema para o pagamento da pensão de hoje, que deve ser reduzida, também possa levar ao Poder Judiciário o fato de uma renegociação deste acordo feito judicialmente ou extrajudicialmente anterior à crise da pandemia, para que você possa cumprir com aquilo que você acordou a partir de agora, sem que tudo vire uma bola de neve. Porque quando vira a bola de neve, você não tem o que fazer. E vamos e convenhamos, nem eu, nem você e nem o planeta Terra hoje podemos dizer ou temos uma perspectiva do que vai acontecer amanhã. Então, o ideal é que você não durma no ponto. Se você dormir no ponto, você pode se prejudicar e muito. Ok? Esta é a minha dica para você. E lembre-se de ler o termo judicial ou o acordo da qual compeliu você ao pagamento dos alimentos. Porque se hoje você estava na qualidade de autônomo empresarial e
passou a qualidade de desemprego porque a sua empresa fechou as portas. E quando eu digo fechar as portas, pessoal, é não ter mais o CNPJ. A empresa tem que ter acabado. Porque enquanto você tiver um CNPJ ativo, você continua sendo empresário. Ok? Então, se você fechou a sua empresa, o seu CNPJ foi cancelado, foi fechado, você passou da qualidade de autônomo empresarial para desempregado. Então, no exemplo que eu usei até agora, você não, com certeza, terá que pagar mais 4 salários mínimos a título de alimentos. Você precisa verificar qual é o percentual que está estipulado no termo de acordo com a situação de desemprego. Se é 25, 30, 35 ou 50% do salário mínimo. Porque no momento em que você for pedir um acordo ou uma redução judicial destes alimentos, você tem que estar com este termo em mãos, para que o advogado possa saber qual atitude e qual caminho ele vai tomar para resolver o seu problema. Não adianta você chegar no escritório do seu advogado apenas com palavras levadas ao vento. Você vai perder seu tempo e o advogado não vai conseguir resolver o seu problema. Ok? Espero ter esclarecido bastante coisas aqui para vocês. O meu tempo está acabando porque o Insta só deixa fazer live por 1 hora. Passado 60 minutos, ele nos tira do ar. Vocês podem deixar no meu Insta perguntas, no meu Facebook, no meu canal do YouTube, que com certeza aquilo que eu souber e tiver a resposta, eu responderei imediatamente. E aquilo que eu não souber, alguma pergunta que vier a mim, que eu não tenha o conhecimento ainda, antes de respondê-la, eu vou estudar o caso e depois trago a resposta a vocês. Agradeço de coração a todos aqueles que estão aqui comigo, me ouvindo, perdendo o seu tempinho, e peço para que entrem no meu Face, entrem no meu canal do YouTube, dê um joinha lá, porque o vídeo vai para lá, e se inscrevam. Estou tentando fazer vídeos em acordo com aquilo que me vem no meu WhatsApp pelos meus clientes. Muitas perguntas que vieram a mim, eu elaboro um vídeo e trago para vocês de uma forma resumida as respostas, porque acredito que a dúvida de um é de muitos hoje. Agradeço, deixo o meu beijo para vocês e espero vocês na próxima live. Até já!